Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar dos projetos para 2023. 2023 finalmente começou, está começando a engrenar aí as leituras e é hora da gente falar um pouquinho então sobre os projetos aí que eu quero trazer para 2023, mas antes de a gente ir para eles, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber a notificação quando tiver vídeos novos aqui no Li no Livro. E também, se você se interessar de comprar alguns desses livros, por favor, compre com o meu link que você não paga nada mais por isso e ajuda ainda o canal. Ao contrário de outros anos aí que eu trazia milhões de metas literárias, vários projetos diferenciados, na verdade esse ano eu vou trazer apenas dois que eu estou mantendo aí já faz um tempinho, na verdade, ambos os projetos. Acaba sendo bastante livros, então vocês vão ver que realmente não tinha mais muito espaço para colocar outras coisas. É claro, além daqueles espaços que eu já quero deixar para ler outras coisas, livros que vão aparecendo, livros da minha estante que eu pego aleatório. Então, realmente aqui tem bastante coisa, mas assim, são coisas que geralmente, né, eu gosto bastante, então não me incomoda aí ter bastante, uma porção grande do ano já reservada para esses projetos. E os projetos que eu estou falando, então, é o Stephen King, a leitura dele em ordem cronológica, que então em 2023 a gente vai ter aí mais 12 livros para ler. E o 30 antes dos 30, né, que eu faço 30 anos no começo de 2024, bem no comecinho mesmo, dia 3 de janeiro. Então eu tenho quase que o resto do ano inteiro aí para dar conta. Eu vou mostrar para vocês aí, vou citar os livros que ainda faltam e como está aí a minha ansiedade para lê-los. E nesse momento, até onde eu estou lendo o 11º livro. Ainda falta aí basicamente 20, porque eu não cheguei a terminar, então esse. Vou falar aqui com vocês e vamos ver aí se realmente torçam por mim para eu conseguir fechar aí a minha metinha. Eu estou com uma folha aqui, então, para eu lembrar, porque são muitos livros, né? O primeiro, então, que eu vou citar é do Stephen King. A gente começa, então, o ano em janeiro por Eclipse Total, que é um livro que não tem publicação no momento no Brasil, não tem nenhuma edição aí disponível. E eu, na verdade, no momento que estou gravando esse vídeo, eu já comecei a leitura do livro, e essa leitura eu vou fazer em inglês. É o primeiro livro do King que eu estou lendo em inglês 100%. Eu tentei já uma vez, enquanto não tava fazendo aí a leitura em ordem cronológica, eu tentei pegar um livro dele que foi celular em inglês, não funcionou muito bem. Não sei se era meu inglês na época, não sei se era a forma de escrita, mas enfim, pelo menos o começo aí eu li uns 10% já do Eclipse Total, que em inglês chama Dolores Claiborne, que é o nome da personagem. Até agora, assim, tem algumas partes que ele entra muito em vocabulários específicos da história, fica um pouco mais chatinho, mas no geral nada assim muito dificultoso. Eu esperei um pouco para pegar esses livros do King em inglês, primeiro porque eu tenho quase todos na versão em português, e em segundo porque realmente eu esperei chegar um pouco mais perto, a ideia era um pouco mais contemporânea do King, para dar aí uma atualizada no vocabulário e não ficar uma leitura aí tão difícil e eu perder, né, um pouco aí do momento mágico da leitura. E a gente tá aí mais ou menos se encaminhando para metade da década de 90, então eu já tô aí bem mais confiante, vamos ver como é que vai sair essa leitura. Em fevereiro e março a gente vai fazer a leitura de Pesadelos e Paisagens Noturnas, que são livros de contos do King. Como eles são separados em volume 1 e volume 2, antes, no começo do projeto, eu tinha deixado no mesmo mês, mas decidi separar em dois para não sobrecarregar e tanto, já que esse ano vocês vão ter alguns calhamaços, e o primeiro deles já vem em abril com Insônia, que tem aí suas 700 páginas. Estou bem ansiosa para fazer a leitura. Eu não falei, né, sobre a ansiedade. Pesadelos e Paisagens Noturnas, eu não tô muito animada, não. Livros de contos, não é um livro de contos que o pessoal fala tanto assim. Também são livros que, às vezes, eles têm edição atual da Suma, mas eles vão e voltam de catálogo, né? Até, inclusive, eu tenho aqui uma versão... Vou ver se eu deixo aqui as capinhas pra vocês, não lembro nem qual que era a editora. Mas na época que eu comprei, nem tava fora de catálogo na Amazon, fazia muito tempo. Então a gente acabou comprando essas edições. E não é lá uma coisa que eu tô muito afim, assim, até porque eu vi uns reviews aí não tão positivos aí do Pesadelos e Paisagens Noturnas. Mas faz parte, né? E livro de contos é aquilo mesmo. Tem contos geralmente que a gente gosta muito, tem uns contos que a gente detesta. Então nunca é exatamente aquela experiência maravilhosa. Então
tem que estar preparado para esse rolê. Já a Insônia não, tô bastante ansiosa, não sei muito dessa história, eu sei uma pegada ali que o cara começa a ter sonhos sobre umas desgraças que vai acontecer. Eu já li a sinopse de Insônia há um tempo atrás, mas já faz muito tempo, então vamos deixar pra ver o que acontece e a galera gosta bastante. Outro que eu também estou bastante ansiosa pra maio, que vai ser Rosemary. Muita gente leu aí, rolou uns projetos de leitura coletivas de Rosemary, eu acho que ano passado, ano retrasado. Entrou bastante em discussão esse livro, eu estou bastante ansiosa. Eu acho que é esse que, se eu não me engano, que tem alguma coisa sobre violência doméstica, não sei. Mas enfim, muito animada. Já em junho, então, vai ser a vez de A Espera de um Milagre, uma história que eu amo por causa da adaptação, né, que eu já assisti e reassisti muitas vezes, um filme extremamente triste, mas muito bonito. E imagino, então, né, que provavelmente o livro também seja. Já estou aguardando aquele momento, assim, que eu quero muito ler, mas você sabe que vai sofrer. Um clássico King que não é terror, né? Já em julho a gente vai pegar Desespero e na sequência, em agosto, a gente vai ver Os Justiceiros. Eles são, se eu não me engano, continuação um do outro, eu não tenho muita certeza. As capas sugeriam isso. Eu não entro muito nas sinopses do King, geralmente, porque como eu vou ler, eu já prefiro ser, né, surpreendida, já que vai passar por mim mesmo. E às vezes, né, as sinopses elas dão aquele leve spoiler ou tiram aquele gostinho de você ir descobrindo sozinha a história. Enfim, por ter essa característica aí, uma continuação do outro, eu fico um pouco aí curiosa. Já lá por setembro vai ser a vez de Torre Negra volume 4, que um pepininho aí na vida, porque, na verdade, nem tanto, tô no momento em alta aí do Torre Negra, né? Já saiu aqui no canal a resenha do volume 3, eu gostei bem mais do que o volume 1 e 2, mas esse volume 4 tem 816 páginas, o que é muita coisa, então... Além de que eu já escutei antes mesmo de começar a leitura já da Torre Negra, eu já tinha escutado que o quarto livro ele dá uma queda assim de ritmo muito forte em relação ao terceiro, então estou um pouco aflita, vou ver se eu consigo ir dividindo essa leitura ao longo do ano para não sobrecarregar tudo no mês dele. Em outubro a gente tem Saco de Ossos, que eu também não sei muita coisa, mas a capa dele é muito legal. E é só isso que eu lembro, eu acho que eu já li também a sinopse, mas esse eu esqueci completamente. Vamos descobrir lendo, não é mesmo? Já em novembro a gente tem A Garota que Adorava Tom Gordon, que se eu não me engano também esse é um dos que não tem edição disponível no Brasil aqui. Eu acho que já teve, mas como ele é um livro curtinho de umas 270 páginas, é bem possível que eu faça a leitura em inglês desse aqui. Eu não sei se os outros eu vou fazer, esses que eu citei, talvez A Espera de um Milagre, que eu já conheço a história. Esses que são um pouco menores, ali até umas 400 páginas dá pra dar uma arriscada. Os grandões eu acho um pouco mais complicado porque a gente diminui um pouco o ritmo quando tá lendo inglês e aquela coisa, né? A vida corre, então não tem como. E em dezembro, para finalizar então nosso ano do King, vai ter Corações de Atlântida, que é outro calhamaço de quase 700 páginas, que, se eu não me engano, posso estar falando bobeira, eu não cheguei a pesquisar, mas eu lembro de não ter encontrado uma edição em português, só ter visto Hearts in Atlantis, em Atlântida, eu não sei como fala em inglês o nome, mas é Corações de Atlântida em português. Eu talvez esteja falando bobagem, mas se não tiver, provavelmente vai ser uma leitura que a gente vai ter que fazer em inglês. Esse aqui vai ser mais dramático, né? Porque daí 700 páginas pega pesado. Mas enfim, é um ano do King que não é um ano... Já é um ano um pouco diferente, não tem aqueles super livros que eu queria muito ler, como foi o começo, assim, que tinha muitos livros, It, Cujo, Misery, nananã. Esse ano não tem nenhum daqueles mais famosos do King, mas eu acho que é justamente por isso que eu tô fazendo um projeto em ordem cronológica, né, pra me desafiar, pra trazer coisas que não estava tanto assim no meu radar e conseguir aí ler tudo que o mestre publicou. Estamos quase chegando, se eu não me engano, na metade desse ano, um pouquinho mais pra frente a gente chega na metade do projeto, já leu metade de tudo que o King publicou até agora. Então eu tô bem animada, tá indo super bem. Às vezes eu dou uma atrasada, como vocês estão vendo, né? Eu soltei várias resenhas do King aí, meio que em sequência aí, nos últimos tempos. E vai ainda um bom tempo até eu pôr em dia todos os livros e todas as adaptações que vêm junto com os livros. Mas acontece, é normal. Às vezes eu pulo um mês, não leio King, daí eu leio 2 seguidos, ou adianto alguns e passo um tempinho sem. Faz parte do projeto, faz parte do tamanho dos livros também, a vontade que eu tô de ler eles, então... Mas por enquanto tudo certo, ainda segue sendo um escritor muito, muito, muito bom.
enfim, vamos ver aí se vem mais um ano de surpresas boas. Indo agora para os 30 antes dos 30, como eu falei pra vocês, eu já fiz a leitura de 10 livros, estou lendo o de número 11. Eu vou trazer provavelmente um pouquinho mais pra frente aí uma atualização quando der mais ou menos metade do tempo, porque eu fiz esse vídeo na metade do ano passado, então eu tinha 1 ano e meio pra ler esses 30 livros, então mais ou menos aí quando der, sei lá, uns 8 meses por aí, eu paro então, 8, 9 meses, eu faço um vídeo aí de atualização falando um pouco dos que eu já li e tudo mais. Ou não, vou deixar só pro final, não sei ainda. Mas enfim, e eu tenho a lista aqui então impressa que eu estou marcando os que eu já li e eu coloquei eles em ordem, decidi organizar eles por ordem de tamanho, então do 1 ao 30 está aí do maior para o menor. Vou começar então falando para vocês dos calhamaços, que é o que mais me preocupa, entre aspas, aí ao longo do ano. Não que eu não tenha vontade de ler eles, mas sempre um desafio você colocar um livro tão grande aí na meta, porque às vezes você empaca, às vezes você quer ler outras coisas. Eu tô numa vibe de ler vários livros ao mesmo tempo, então livros grandes eu estou tentando deixar um pouco mais dissolvidos ao longo do tempo para não me atrapalhar. Tá, o primeiro deles é o grande desafio desses 30 livros antes dos 30, que é Guerra e Paz, do Tolstói. Ao passo que é Tolstói, eu gosto muito, tudo que eu li dele até agora, que foram 3 novelas e um romance, eu me apaixonei, a escrita dele é muito boa, muito gostosa, mas sei que provavelmente vai ser desafiador, é uma história bem grandiosa, é uma história bem longa, né? Tem aí suas 1.540 páginas na edição que eu tenho em 2 volumes, então eu sei que vai ser uma leitura mais demorada. Esse aqui é um que eu estou planejando começar ali mais ou menos por março, o plano mais ou menos, e ler ele ao longo de 4 meses, porque ele é dividido em 4 partes, que dão aí mais ou menos umas 350 páginas cada parte, um pouco mais, um pouco menos, e eu acho que funciona muito bem, então eu fechar um tomo, eu acho que na verdade são tomos, né, que eles chamam, fechar um tomo por mês não vai ficar pesado e não vai tirar o brilho da história, eu vou conseguir acompanhar, não vou esquecer e eu acho que vai ficar mais digesto, né, pra fazer. O segundo, então, é Don Quixote, esse aqui é o que mais me preocupa, ele tem 1.300 páginas, também dividido em 2 tomos, eu tenho a edição aqui da Penguin. Esse eu tô um pouquinho mais preocupada porque algumas pessoas falam que é pouco difícil, ou começa muito legal, o segundo volume ele dá uma decaída, eu sei que vai ter uma barreira, eu sei que tem uma pegada um pouco mais, pelo menos eu sinto isso, não sei se é verdade, mais filosófica, sei lá. E talvez, sei lá, trave um pouquinho a leitura. Então, Don Quixote eu acho que eu vou segurar um pouco mais pro final do ano. Conforme minhas leituras forem, quando se sentir, assim, surgir a vontade. E, enfim, é isso. O terceiro calhamaço é David Copperfield, com 1.160 páginas, que eu tenho também na edição da Penguin. Eu já comecei a fazer a leitura, já estou aí me encaminhando para 1/3, mais ou menos, do livro. Está bem legal, bem interessante, mas é aquela coisa, né? Dickens tem a pegada da tristeza, que é um pouco difícil de ler, sempre tem uma criança... Sempre não. O segundo Dickens que eu tô lendo, né? Eu já li Oliver Twist. E também a pegada da criança triste, né? É bem difícil, às vezes você não tá muito na vibe, mas assim, toda vez que eu sento pra ler Dickens é umas 100 páginas, que vai assim muito rápido, porque a escrita dele é muito boa. Então esses que eu citei são os meus 3... a parte pesada mesmo do 30 antes dos 30, então eu vou tentar não ler eles simultaneamente. Quero terminar David Copperfield provavelmente em fevereiro, e daí pegar talvez Guerra e Paz. Quando eu terminar Guerra e Paz, eu pego provavelmente Don Quixote, pra não sobrecarregar minha vida, que a vida não anda muito fácil, né? Na sequência, então, pulando aqui, já li 2 dos 2 maiores. Na sequência vem O Amante de Lady Chatterley, que eu também tenho na edição da Penguin. Eu não sei se eu estou com muita ou pouca vontade de ler. A história me chama muita atenção, o plot é muito interessante, o significado dele, né, na literatura, o momento que ele foi lançado, toda a polêmica em volta do livro é muito interessante, mas já vi pessoas que não gostaram tanto assim, já vi pessoas que gostaram, mas estou animada aí pra fazer a leitura, provavelmente vai ser um dos que eu peguei meio de próximo, porque saiu uma adaptação na Netflix que tá todo mundo comentando, com 2 atores que eu gosto muito, então quero ver se eu leio logo pra eu conferir essa adaptação. Na sequência temos A Casa dos Espíritos. Só pra ir comentando os tamanhos, né? Lady Chatterley tem umas 560 páginas, mas da Penguin sempre, sei lá, umas mais de 50 páginas, mais de 60 páginas com certeza é só aqueles textos de apoio. Então,
espero que a leitura não seja tão travada. Na sequência, Casa dos Espíritos, com suas 500 páginas mais ou menos. Esse aqui é um dos que eu quero ler muito, quero muito conhecer a Isabel Allende, e acho que vai ter aquela pegada de realismo mágico, então estou bastante empolgada. Não, esse realmente não me incomoda. 500 páginas para mim não é um livro grande, então acho que vai fluir legal. Na sequência, 1984, uma leitura que eu venho adiando aí faz tempo. Eu tenho essa edição do Companhia das Letras, que tem umas 500 páginas, mas o livro mesmo tem umas 400 ou até menos. O resto realmente é coisas extras, textos extras, edições anteriores. Então, vamos ver se eu entro nessa vibe. Distopias tem sido pra mim um pouco complicado. É o tipo de leitura que eu termino meio numa vibe muito tristeza e muitas vezes, assim, acaba com a minha vida. Então, eu entendo, acho legal, gosto das discussões, entendo a importância, mas muitas vezes, assim, puta, tenho muito medo de me dar uma ressaca literária muito forte. Mas quero conferir logo essa história, porque, né, já passou da hora de eu conhecer isso que é tão clássico para ficção científica / distopia. Na sequência temos com 400 páginas Lolita, que é um que eu também venho empurrando com a barriga há muito tempo. Eu sei o quanto o tema é sensível, eu sei o quanto deve ser difícil, intragável essa leitura. Você vê aí, né, do ponto de vista de um pedófilo, toda essa, meu Deus, enfim, romantização ali da... Não que o autor queira fazer isso, mas, né, do ponto de vista do cara mesmo, essa romantização da violência que ele faz com ela. Então deve ser pesado, deve ser errado, e é um tipo de leitura que eu quero fazer tentando achar alguns textos de apoio, ou tem muitos livros que falam sobre Lolita, né, quero ver se eu consigo achar alguma coisa assim pra ir entendendo essa discussão um pouco mais, uma discussão um pouco mais alta, assim, né? No nível mais alto. Na sequência temos O Mestre e a Margarida, também com 400 páginas. Outra literatura russa, né? Não sei o que esperar desse livro, eu não sei nem direito a história, o que acontece nele, mas todo mundo que fala que esse livro é muito bom. E eu quero ir totalmente no escuro também pra conhecer a escrita. Como que é o nome do autor de Lolita? Meu Deus, de Lolita, do Mestre e a Margarida? O Bulgakov, Mikhail Bulgakov, provavelmente não é assim que fala. Mas enfim, não li nada dele ainda, então estou ansiosa aí pra conhecer. Na sequência temos Madame Bovary. Também não sei muito o que esperar. Eu tenho uma edição aqui da Príncipes, né, que tem 360 páginas, o que é bem gordinha para uma edição da Príncipes. Não sei muito o que esperar, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, então vamos ver o que rola. Na sequência, o Jorge Amado, que eu já estou devendo para mim mesma há muito tempo. Gabriela Cravo e Canela, eu tenho aqui também nessa edição. Essa aqui é a minha coleção do Jorge Amado, mas a Gabriela não está nessa coleção, tá numa outra versão. Inclusive, é uma coisa que pro futuro eu quero ver se eu compro. Não sei muito o que esperar do Gabriela, eu já tentei começar a ler umas 2 vezes, eu li assim, tentei começar, li 2 páginas. Não foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas eu sei que você julgar o livro pelo começo dele é muito difícil, né? Tem que entrar um pouco mais na história. Mas eu tô com muita saudade de ler Jorge Amado, então eu tenho que destravar isso, assim, e sair logo. Eu comprei vários livros da coleção, então eu queria ler ele em ordem cronológica para ir vendo a mudança da escrita dele, para ir vendo a mudança do tempo, porque o período que ele escreve é muito grande, ele vai lá desde 1920, 1930... até ali no final da década, acho que de 80, 90, então é um período histórico do Brasil que ele cobre muito com as obras dele, então eu queria muito passar por essa experiência. E daí nessa trava de pegar o primeiro livro, eu fiquei assim, adiando as leituras, mas esse ano sai. O próximo que eu tenho aqui é Kim, também com umas 300 e pouquinhas páginas, é um escritor que eu acho que ele é inglês, mas ele nasceu na Índia, eu não sei, mas toda a ambientação do livro se passa na Índia, um menininho que vai ajudar um militar lá a fazer alguma coisa na Índia, enfim, achei uma história muito legal. Esse aqui eu comprei só porque eu li a sinopse no Mil e Um Livros pra ler antes de morrer, então esse é realmente o mais diferente, eu acho, de famosos aqui da lista. Na sequência temos o Eu, Robô, do Asimov, de 320. Não li nada do Asimov ainda, então quero muito começar pelo Eu, Robô, até porque eu tenho bastante interesse em ler os da saga dos robôs, né? Caverna de Aço começa, né? Os 4 livros, e quero ver se eu dou uma animada aí, porque tem mais coisas aqui do Asimov, aí sem falar ainda, né, no Fundação, que um dia, quem sabe, eu consigo ler.
Na sequência temos Guerra dos Mundos, né? De 300 e pouquinhas páginas também. Tô bem animada pra ler. Quero saber o quanto o filme se baseou. Sou muito apaixonada por aquele filme com Tom Cruise. E quero saber, tipo, o quanto de inspiração que ele tirou do livro. Provavelmente são histórias bem diferentes, eu imagino. Mas quero saber, tipo, o que trouxe, o que fez gerar aquele livro. Então, acho que vai ser bem legal. Do H.G. Wells já li 2 livros, então já tô virando bem cadelinha dele mesmo. Na sequência temos, então, Admirável Mundo Novo aí para fechar a trinca das distopias clássicas. Não sei se chega a ser clássicas, mas mais famosas. Esse aqui eu também não sei muito o que esperar, não sei nem a sinopse, assim, muito deep do Admirável Mundo Novo, porque me confunde. Na minha cabeça fazia um mix do 1984 com Fahrenheit. Enfim, vou pegar, vou ler e também superar um momento crítico com distopias. Na sequência temos As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Não li nada da Lígia ainda, decidi começar pelas meninas. Mas já tem. Cada vez que eu entro num vídeo que alguém fala de algum livro da Lígia, assim, eu li esse livro e foi maravilhoso, eu já quero comprar, já fico alucinada e eu nem li ainda o que eu tenho aqui, preciso fazer isso, acho que vai ser bem legal. História de 3 mulheres, uma pegada aí, preciso ler mais literatura brasileira. E literatura clássica brasileira de mulheres me chamou muita atenção, então preciso destravar a Lígia no meu mundo. Na sequência temos o Assassinato de Roger Ackroyd, que é da Agatha Christie. Esse é o único livro dela nos 1000 livros para ler antes de morrer, o que me deixa bem curiosa. E eu já tenho essa edição já faz bastante tempo, que ainda acho que é do Globo Livros. E quero fazer essa leitura. A Agatha, ter uma Agatha, pelo menos um livro dela por ano é sempre gostoso, porque é sempre uma leitura rápida, fluida e que funciona super bem. Na sequência, Senhora, do José de Alencar, com 240 páginas, tem essa edição da Príncipes. Faz muito tempo que eu não leio José de Alencar, li mesmo durante o meu ensino médio, ou talvez até antes disso. E eu li alguns livros dele, acho que eu li uns 3 livros dele, não vou lembrar dos nomes agora, mas tô bem animada pra ler Senhora, porque a sinopse dele é muito legal, bem bacana. Não vou lembrar exatamente aqui, mas inclui uma mulher que, sei lá, eu acho que ela é menosprezada pelo cara quando ela é pobre, daí ela enriquece e ela volta e... muito legal, parece bacana. A Ilha do Tesouro, com umas 240 páginas. Esse aqui eu fiquei bem empolgada pra ler. Eu tenho também uma edição da Príncipes aqui, só que eu descobri que em algum momento que rolou aquele negócio dos e-books de graça da Antofágica, eu peguei a edição da Antofágica em e-book. Então eu tenho aqui no meu Kindle e vou fazer a leitura provavelmente aí já nos próximos meses aí, porque eu fiquei bem emocionada que eu tenho essa edição e eu não li nada na edição da Antofágica, porque eu sou muito muquirana pra comprar as edições que custam R$60. Então, estou animada pra fazer a leitura. Coração nas Trevas, 1900, com 180 e poucas páginas na edição que tem aqui. Eu tenho aquela edição na Companhia de Bolso, mas eu também tenho, foi outro que eu consegui pegar, então, de graça, o e-book da Antofágica. Também vou ler na edição da Antofágica, porque tem as ilustrações e tudo mais, né, acho bem bacana. Quem sabe se eu ler esses 2 e me emocionar, eu começo a comprar nessa edição, essas edições são bonitas da Antofágica. E pra fechar aí a minha lista dos que faltam, As Minas do Rei Salomão, que também é bem pequenininha, na edição da Príncipes que eu tenho aqui, tem mais 170 páginas. É uma história de aventura, provavelmente aí na mesma pegada da Ilha do Tesouro, talvez, não sei. Mas de aventura, achar coisas e... Eu já assisti uma adaptação, que é com um dos meus atores favoritos, o meu maravilhosinho Patrick Swayze. E eu lembro que era bem essa pegada Indiana Jones mesmo, não sei se o livro segue por esse caminho ou se tem outro, mas enfim, deve ser algo nesse caminho. Então tem bastante livro legal, tem bastante coisa maneira pra rolar por aqui. Então o que mais me preocupa, como eu falei de novo, são os calhamaços, que acaba demorando um pouco mais. Os outros realmente, dos 3 primeiros pra baixo, tá tudo tranquilo, vai dar certo, tenho certeza disso. Então, torçam por mim porque é bastante livro. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se vocês já leram esses livros, quais que vocês aí falam que provavelmente eu vou gostar mais, eu vou gostar menos. Não dê spoilers, por favor. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.